Bem, queridos, hoje, semana passada, nós estudamos o método que a gente utiliza, né, que é o paralelismo progressivo, que são as divisões por seções. São 7 seções, né? 1 a 3, 4 a 7, e sucessivamente. Semana passada, nós vimos isso, como a gente divide, né? Como Agostinho usou, como Ticônio utilizou, o Venerável Beda também usou, como os reformadores usaram. Muitos usaram esse método para a interpretação de Apocalipse. Muitos nem queriam saber de Apocalipse, porque muitas vezes eles estão tratando ali de maneira mais efetiva com o embate com Roma, né? Os reformadores estão combatendo ali a Igreja Romana. Então, eles não gastaram muito tempo com isso. Eles gastaram mais tempo com a justificação pela fé, né? Com todo aquele processo das doutrinas da graça. E aqui, nós, hoje, vamos estar vendo, já que nós vimos já essas sessões, nós estamos prontos para entender Apocalipse 20. E até uma palestra, eu fiz até deu até uma palhinha semana passada, mas hoje eu vou detalhar mais um pouquinho para a gente poder entender qual é a interpretação amilenista, que é um nome ruim, porque a gente crê no milênio. Só que o milênio, para a gente, já se iniciou com a vinda de Cristo. Para o pré-milenista, é diferente. O milênio dele vai vir depois, certo? E a gente, então, difere nessas situações. O pós-milenista, o milênio vai surgir, né? Conforme o período for passando, o milênio vai surgir, a gente vai estar caminhando nessa era e, de repente, começa o evangelho a ser pregado por todos os lugares, né? Muitas pessoas começam a se converter, praticamente a cristianização da sociedade, e aí o Cristo vem. Por isso que no século XIX, com todas aquelas descobertas, as pessoas entenderam e abraçaram muito mais o pós-milenismo, nesse período do século XIX. Tá legal? Pegaram? Por isso, né? Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, acabou o namoro com o pós-milenismo, né? Porque a gente não estava chegando no grande ápice, grande milênio. Nós estávamos, na verdade, para eles, o pós-milenista, vai vir uma era de muita vitória. Eles são otimistas nesse aspecto. Jesus voltará depois de uma grande era de maravilhas, né? Eles são otimistas. Muita gente vai se converter, a sociedade vai melhorar, aí Jesus vem, né? O pré-milenismo histórico, tanto quanto o milenismo, eles creem que a sociedade piora primeiro. E aí Jesus vem. Entendeu? Pegaram aí? Então, hoje, já em mãos dessas divisões, essas 7 sessões de Apocalipse, nós podemos agora entender o significado de Apocalipse 20, já que Apocalipse 20 é o único texto que fala de milênio, literalmente. Não existe outro texto, a não ser aquele que diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Certo, Mancheira? Mancheira, senta aqui pertinho, que eu acho que você precisa estar mais pertinho da gente. Muito longe a gente desperta, a cabeça virando para cá, a cabeça virando para lá e vai tirando a nossa atenção. Quanto mais à frente, acho que a gente pega legal, né? Que aí eu posso também dar uma atenção maior que estão aqui na frente. Então, vamos lá, iniciar, né? Hoje nós vamos ver, eu quero que vocês abram o capítulo 20 e o versículo 1 a 3, primariamente, tá? Ok, Wallace? Capítulo 20, versículo 1 a 3, para a gente dissecar esse texto aí e a gente entender melhor. Bom, Apocalipse 20, versículo 1 a 3. E vocês de casa também, abram, por favor, Apocalipse. Irmã Luciana, não? Tem que trazer uma outra. O celular deve ter aí. Apocalipse 20, 1 a 3. Olha o que diz. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse
Sublinha essa palavra na tua cabeça aí, ou se quiser sublinhar na Bíblia, enganasse. Enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vamos recordar a visão dispensacionalista? Já que o pré-milenismo histórico, eles acreditam que a igreja passe pela tribulação. Né? O dispensacionalista, não. A igreja vai ser arrebatada primeiro, ela é arrebatada, e aí são 7 anos de tribulação. Depois desses 7 anos de tribulação, para quem é meso, né? Os 3 primeiros anos é leve, depois, os últimos 3 anos é intensificado. Né? Então, é um meso tribulacionista. Mas, no total, são 7 anos de tribulação. Aí, Jesus volta, ele não arrebatou a igreja? Ele arrebatou a igreja, aí ele volta com a igreja, certo? E ele, então, agora, com aqueles judeus que saíram da tribulação, ele vai reinar. Ele vai entregar novamente, certo? O trono de Davi vai ser instaurado aqui na pessoa de Cristo. Cristo vai reinar aqui e os judeus serão, então, governados, né, por esse Cristo. E a gente vai agora trabalhar a visão amilenista para a gente entender. Eu só fiz aqui uma recapitulação do que é o pré-milenismo, para vocês lembrarem. Legal? Então, vamos lá. O livro de Apocalipse está cheio de números simbólicos. Logo, parece óbvio que o número 1000 não deva ser interpretado estritamente de modo literal. Quem concorda com isso? Quem acha que o 1000 anos aqui é literal? Já tem problema, né? Porque Apocalipse é um livro basicamente figurado. Não tem como você literalizar o número 1000 aí. Até porque a gente pode entender que o 10, ele dá a ideia de completude, um período completo. E se a gente levar 10 ao cubo, ele dá quanto? 10 elevado a cubo. Quanto dá 10 elevado ao cubo, gente? 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Certo? 1000 anos. Eu não gosto de fazer esse negócio aqui, não, porque eu acho que você já entra no... Mas é isso, né? Então, 1000 anos é um período completo, mas não literal. É um período que só Deus sabe quando vai ser, quanto vai durar. Né? Não precisa ser literal. Os pré-milenistas históricos também não veem muito como literal isso aqui. Isso é interessante, né? Nos pré-milenismo histórico. Nos versos 1 a 3, temos as descrições do aprisionamento de Satanás. É dito ao dragão que ele será aprisionado por 1000 anos e lançado no abismo. Presta atenção. O propósito deste aprisionamento é para que não mais enganasse, não está lá no Apocalipse, capítulo 20, enganasse as nações até se completarem 1000 anos. Então, ele não engana mais a nação num período de 1000 anos. O dispensacionalista, né, os pré-milenistas, ele crê que Satanás vai ser amarrado literalmente. Aí Cristo vai reinar na terra com o seu povo. Por que esse capítulo 20 não fala nada de judeu, né? Mas tudo bem. Ele está 1000 anos preso. Para nós, ele está preso de uma outra ideia, com outro significado. Ele está limitado. E nós vamos ver isso aqui, o porquê disso. Uma vez que o lago de fogo, mencionado nos versos 10, 14 e 12 e 15, represente, logicamente, o lugar de castigo final, o abismo mencionado nos versos 1 a 3 não pode ser o lugar de castigo final. Então, a ideia de que o abismo é o local de castigo final não cabe, porque o lugar de castigo final, vamos dar uma olhadinha no capítulo 10, depois 14 e 15. Olha lá. 10. Capítulo 20, versículo 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já encontra-se a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Aí depois ele parte lá para 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida,
esse foi lançado no lago do fogo. Então, aquele abismo ali não pode ser o abismo final. Não é o lago de fogo, né? Uma figura também. Então, aquilo ali tem que ser alguma coisa, como ele diz lá, ó, ele segurou o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele o selo, para que não mais enganasse as nações. Então, esse lugar não é o lugar de castigo final, certo? Esse abismo aí não é um lugar de castigo final, porque a gente vê que o castigo final é o lago do fogo e enxofre. Lá na frente, nesses 10, 14 e 15. O abismo mencionado nos versos 1 e 3 não pode ser o lugar de castigo final. Esse termo deverá ser entendido de modo figurado, demonstrando como as atividades de Satanás serão restringidas nesse período de 1000 anos. Pegou, minha irmã? Então, esse abismo aí não é o lugar onde ele vai ser lançado e pronto. Esse abismo aí, a gente tem que interpretar figuradamente. É como se ele tivesse sido limitado nesse período de 1000 anos. E a finalidade qual é, gente? Vai ver. Este termo deveria ser entendido de modo figurado, demonstrando como as atividades de Satanás serão restringidas neste período de 1000 anos. O que se quer dizer com o aprisionamento de Satanás. Isso é muito importante para vocês entenderem. Ou pode não, perdão, gente. O que se quer dizer com o aprisionamento de Satanás, Ana? Fala para mim. Aqui está dizendo que Satanás foi preso, né? O que quer dizer? O que quer dizer, irmã Sheila? Esse aprisionamento? Pode. Hã? Isso. Ele está limitado. Porque o dispensacionalista vai perguntar para você, aí está preso, olha só quanta maldade no mundo. Né? Ele não está preso no sentido de ele não poder agir, mas ele está limitado de impedir que o evangelho seja pregado. E a gente vai caminhar aqui com isso, tá? Devemos nos reportar ao tempo do Antigo Testamento e lembrarmos como todas as nações estavam sob o governo de Satanás, por assim dizer. Você lembra que o primeiro Adão, quando ele cai, né? Quando ele cai, ele na verdade, entrega o sistema mundano para Satanás. Né? A maldição do pecado, ele, na verdade, morreu. Ele morreu primeiro espiritualmente, o homem. Ele está cego, alienado de Deus. Então, Jesus, para nós que cremos na igreja do Antigo Testamento, Jesus, as pessoas eram salvas crendo no Jesus que viria. Mas mesmo que se pregasse isso às nações não creriam. Existem alguns indivíduos que tiveram alguma revelação. Por exemplo, Jó. Jó era um homem temente a Deus, não era ou não era? Você sabe, Jó é um livro poético, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes são livros poéticos, sapienciais. Em que período que Jó foi escrito? Quem sabe? Em que período Jó está sendo narrado ali, a vivência de Jó? Um período patriarcal. Nós não temos a data exata. Mas a questão da agricultura, né, de gados, melhor dizendo, era do período patriarcal. Você tinha gados, você era abençoado. Você lembra desse negócio? Né? A questão também de não haver nenhuma referência à lei. Ali não tem nada de lei ali. Certo? Descrição ali da lei de Moisés, não tem nada ali. Então, a ideia aqui, ela é fundamental para a gente entender isso. Certo? Israel estava cego. Não, somente Israel tinha a revelação, e mesmo assim, pelas sombras. Certo? Ele não tinha ideia, né, tipos e sombras. Ele não tinha ainda a revelação total, porque a revelação é progressiva. Jesus é a revelação completa. Mas eles entendiam que o Messias viria, eles eram salvos por essa fé. A lei nunca foi meio de salvação. Eles se perderam no caminho em relação a isso. Mas eu falei de Jó tinha uma certa revelação, não é isso? Então, gente, nós precisamos entender que as nações estavam às cegas. Durante este período,
as demais nações do mundo não conheciam a verdade e, por isso, estavam em ignorância e erro. Atos 17 diz o quê? Deus não levou em conta o tempo da ignorância. As nações estavam ignorantes no sentido de não conhecer a verdade. Nesse tempo, o Senhor não leva em consideração, mas agora, né, determina que se arrependam, porque ele vai julgar mediante um varão, né, há um dia que ele determinou para julgar todas as nações mediante um varão. Atos 17, 30. Esse varão Jesus, né? Então, agora o evangelho pode ser pregado, porque Satanás que enganava as nações, segundo Apocalipse 21 a 3, se vocês puderem lendo aí Apocalipse 21 a 3, Satanás foi aprisionado num abismo, uma ideia figurada, ele foi aprisionado no sentido de não mais poder impedir as nações de ouvir o evangelho. Agora as nações ouvirão o evangelho. Certo? Então, Atos 17 diz que as nações viviam em ignorância. Agora, elas podem ouvir o evangelho, uma vez que o evangelho é ouvido, o Espírito Santo trabalha. Certo? Ou não? Por quê? Porque Satanás foi aprisionado para que não enganasse. Ele foi limitado. Você lembra que Coríntios fala que se o evangelho está encoberto é para os que se perdem que está encoberto? A qual o Deus desse século cegou o entendimento? Ou seja, a ideia é que Satanás mantenha a pessoa obtusa, cega para as coisas de Deus. Ok? Então, quando Jesus vence o diabo lá nas tentações, Adão entregou, né, a autoridade da terra no sentido de sistema e tudo mais, as inclinações, que é o castigo de Deus na vida do homem, pela queda, ele toma posse disso. Mas Cristo, quando vence ele no deserto, aliás, Adão teve uma tentação, né, junto com Eva, não coma do fruto. Jesus teve 3, né, e vence as 3. Então, a partir dali, Satanás é aprisionado de maneira completa quando ele vence na cruz do Calvário. Né? Ele despojou principados e potestades. Ok? Imagina, ele acusou, ele tentou acusar, né? Ele falar com Deus, olha, Jó só faz isso tudo que tu cobre eles de bens, de tudo. Você imagina que ele não faria se Cristo não tivesse vencido em relação a quem aqui ia passar no crivo de Deus? Se Jó já foi difícil, não é verdade? Tinha tanta coisa para falar, imagine a gente. Então, glória a Deus pela vida de Cristo. Com exceção de algumas pessoas, famílias ou cidades que, por alguma razão, tiveram contato com a revelação de Deus, a gente lembra também de Nínive, né? Quando Jonas foi pregar lá também, certo? Eles se arrependem. Foi um momento de exclusividade. De alguma forma ali, Deus, né, trabalha. Mas as nações, no total, estão cegas. Jó, como eu já dei o exemplo, né? Tiveram contato com a revelação de Deus. Podemos afirmar que, nesta época, as nações, assim como nossos primeiros pais, quando caíram, eram e foram enganados por Satanás. Certo? Então, as nações, elas são enganadas. Deus dá uma pincelada no Antigo Testamento e salva alguns fora da nação, só para ir mostrando o plano dele, entendeu? Quando você vê Ruth é salva, né? Porque ela, o teu Deus será o meu Deus. Onde tu pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus. Né? Ela se entrega ao Deus de Israel. Ela tem esse chamado. Outra pessoa também é Raabe, a prostituta. Se você pegar a genealogia de Jesus, a prostituta encontra lá uma gentia. Certo? Porque Deus está apontando para a obra dele completa às nações. Isso é maravilhoso. Antes de sua ascensão, Cristo nos deixou a grande comissão. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas antes disso ele diz assim, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele conquistou, foi dado a ele. Toda autoridade no céu e na terra. Agora, ide. Neste momento, podemos imaginar os discípulos trazendo uma intrigante questão.
Como poderemos fazer isso se Satanás continua a enganar as nações? Como vamos pregar? O Senhor manda a gente ir, mas como é que a gente vai pregar as nações? Hipoteticamente, tá? Apocalipse 1:3, João traz uma resposta tranquilizadora. Durante a era do Evangelho, que foi instaurada agora, Satanás não será capaz de continuar a enganar as nações como no passado, pois ele foi aprisionado. Certo? Isso é maravilhoso. Pode ir lá pregar, gente. Vai ter gente que vai se converter lá fora. Pode pregar. Tem povo de Deus lá. Tem povo de Deus para a gente resgatar, para ouvir o Evangelho. Porque Satanás não vai poder enganá-lo mais. As portas do inferno não prevalecerão mais contra a igreja de Deus. Ela vai avançar. Certo? E a porta vai cair. Vamos dar mais uma lidinha para refrescar o pessoal que chegou depois, Apocalipse 20, 1-3, estamos trabalhando só esses 3 versículos. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Pelo amor de Deus, não tem nenhum anjo, não tem corrente, né? Espírito não tem corrente. É uma linguagem figurada. Ele segurou o dragão, pelo amor de Deus, não é o dragão que foi preso na lua, certo? Que São Jorge matou. Não é esse dragão que cospe fogo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs nele o selo, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem ou completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás agora foi aprisionado. Já vivemos o milênio, certo? O milênio não é literal. Já vivemos, o reino já foi implantado. Na verdade, agora a gente tem autoridade dada pelo próprio Cristo de ir pregar o Evangelho. O que nos atrapalha é a timidez, o que nos atrapalha é o esvaziamento do Espírito na nossa vida. Mas todos nós podemos ir no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, e pregar o Evangelho. Porque Satanás está aprisionado quanto à questão de impedir que as nações continuem na ignorância. Atos, como eu disse há pouco, disse que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas agora determina que todos se arrependam. Então, o tempo da ignorância que Satanás cegou, Deus não leva em consideração. Mas agora que Satanás foi aprisionado, ele determina que todos se arrependam. Todos, a gente bota parênteses aí, né? Aspas, quero dizer. Vamos lá. Sendo assim, todo este período, vocês, discípulos de Cristo, serão capazes de pregar o Evangelho, de fazer discípulos de todas as nações. É por isso que a gente está aqui, né? Isso não significa que Satanás não possa fazer qualquer mal enquanto estiver preso. Ele não poderá continuar a enganar as nações, impedindo que aprendam acerca de Deus. O próprio Paulo diz que não desprezava os desígnios de Satanás. Satanás pode usar pessoas. Satanás, se você não vigiar, ele joga ideias na tua cabeça fixas, aquilo que a gente já pregou aqui, chamado logismoi. Se lembra dos logismoi? Logismoi é uma ideia fixa que fica na tua cabeça, te atormentando. Ele pode jogar uma ideia fixa na tua cabeça, cara, que tu fica louco com aquilo. Um logismoi. Então, Satanás pode jogar ideia fixa na tua cabeça, pode te enganar, pode, no sentido de te ludibriar com ideias. Por isso que Paulo vai dizer para a gente ter cuidado com as vãs filosofias. Ele vai chamar de fortalezas que se levantam na nossa mente. Ideias que a gente não quer ter. Sabe aquela ideia que você não quer ter, aquilo fica te atormentando? Isso mostra o ataque dele na tua cabeça. Qual é o pensamento que é de Satanás? Aquele que não quer ter. Você não quer ter aquele pensamento e ele vem. É ele que está trabalhando. É um logismoi. Certo? Certo? Então, a gente precisa entender que o aprisionamento de Satanás não tem a ver com ele não poder atacar. Ele pode tocar no ímpio,
Ele pode armar para o ímpio. A verdade arma, né? O mundo está do jeito que está porque ele buzina na cabeça das pessoas, ele arma, ele cria situações. Nós temos que usar o capacete da salvação, porque uma pessoa selada com o Espírito Santo, nascida de novo, ele pode gerar tanta dúvida no coração que ela começa a duvidar se é salva mesmo. É um capacete da salvação, precisa ser colocado. As armaduras de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tanto ataca quanto defende. Jesus venceu Satanás no deserto com o quê? Com a espada de Deus, com a palavra. Ataca e defende. Ataca e defende. A couraça da justiça para proteger as emoções da gente são terríveis. A gente pode administrar uma grande empresa, ser um CEO de uma multinacional, mas tem gente que não consegue administrar as emoções. O sapato, calçar o sapato na preparação do evangelho, ou seja, a gente não escorregar, pisar em terreno firme, pregar o evangelho, pregar o evangelho. O escudo da fé, aquele escudo que vinha com a capa de couro molhada, né, de tipo pele, para quando o dardo inflamado do inimigo que era lançado batia ali e apagava. As pessoas ficavam por trás do escudo grandão, né, retangular, e cheio de molhado para bater a lança, a flecha e apagar. Então, essas são as armaduras que Paulo, a armadura que Paulo utiliza olhando para o que os soldados romanos usavam e diz para a gente usar espiritualmente. Ok? Se revestir de Cristo, a gente já está com a armadura dele, né? Vamos continuar. Mais adiante, João diz que quando os 1000 anos tiverem passado, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações do mundo, para reuni-las para a luta contra o povo de Deus. Olha o versículo 7 e 9 aí, do capítulo 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, se você pegar a perspectiva do 1000 anos, do milênio, tu vai falar do final do milênio dispensacionalista. Estamos falando do milênio amilenista, que ao fim a gente não sabe quando vai ser. Nesse fim, Satanás será solto. Não é no milênio dos dispensacionalistas, é no nosso. Ele vai ser solto no final. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Meu Deus, quanta gente convivendo. Imagine se eu levar isso aqui para o milênio de lá, né? Jesus reinando aqui no trono e um monte de milhares, igual o número da terra, essas nações que não se converteram, estão vivendo junto aí, na terra, no milênio. Né? Engraçado? Mas estamos falando antes de Jesus vir, estamos falando nessa era aí, quando ele chegar, Satanás vai ser solto e vai o quê? Reunir as nações. Isso antes de Cristo voltar. Antes de Cristo voltar. Ele vai reunir as nações para lutar. Essa ideia de Gog e Magog, a gente vai ver lá para frente, tá? Está em Ezequiel, são cidades, e aí a gente sempre vai interpretar Apocalipse olhando lá para o Antigo Testamento, mas não estamos ainda no Apocalipse, estamos só nos sistemas, tá bom? A fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Qual é o outro versículo que eu falei? 9, né? Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta. Lá no capítulo 19, a besta e o falso profeta foram lançados. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Mais uma vez, é um sentido figurado. Haverá uma batalha, certo? Eles serão reunidos, né, contra os santos, mas nesse momento Deus vai intervir e vai então lançá-lo no lago de fogo e enxofre. É o processo da segunda vinda. Beleza, vamos voltar aqui. Isto, porém, ele não pode fazer enquanto está preso. Concluímos, então, que o aprisionamento de Satanás durante a era do Evangelho significa que, primeiro, ele não pode impedir a disseminação do Evangelho. Segunda coisa,
Ele não pode reunir ainda as nações para lutar contra o santo. Ele não pode reunir. Você lembra que no final ele vai reunir? O primeiro ele não pode impedir do evangelho ser pregado mais. Ele está, de uma certa forma, aprisionado. Ele não pode mais impedir daqueles que têm que vir. E não pode reunir as nações ainda para lutar. Há um tempo determinado para isso. Quando vai ser isso? Quando Deus tirar a mão. Quando soltar. Vamos caminhar? Haverá alguma indicação no Novo Testamento? Vamos para as provas agora, né, gente? Está na teoria aqui, vamos para as provas. Haverá alguma indicação no Novo Testamento que Satanás está preso na época da primeira vinda de Cristo? Tem alguma indicação? Sim. Quando os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônio pelo poder de Satanás, Jesus respondeu: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então, a base é Mateus 12, 28. Quem puder abrir aí, ó. Mateus 12. Hoje a gente lê, porque eu vim falando sobre isso, hoje a gente vai dar uma lida direta. Mateus 12, 28. Diz assim. Leia aí, meus irmãos, para a gente acompanhar. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? Como é que Jesus pode entrar na minha casa? Como ele pode chegar e falar: Satanás, agora eu vou resgatá-lo da sua mão. Agora eu vou tirar ele da cegueira, da escravidão do pecado. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Então essa é a base. Satanás primeiro é amarrado. Então as pessoas usam esse texto aqui, né, para expulsar demônio. Está amarrado. Não, ele foi amarrado no sentido de agora o evangelho poder ser pregado. Não é para falar está amarrado. Está amarrado em nome de Jesus. Não! Ele está amarrado porque ele está agora sendo impedido, e vou ser redundante, de impedir que o evangelho chegue no coração das pessoas. É por isso que ele está amarrado. Não é um amarrado que está amarrado. O contexto de amarrado é outro. Tá bom? Ele foi amarrado por Cristo para o evangelho poder ser pregado. E esse amarrado não é uma corrente que o anjo saiu e amarrou ele, eu não posso, não. Ele está limitado, e a gente vai ver o sentido da palavra no grego, para vocês entenderem melhor, tá? Beleza. É interessante que a palavra que Mateus utiliza para o aprisionamento do homem valente é a mesma utilizada em Apocalipse 20, para descrever o aprisionamento de Satanás. O termo é del. É del. Certo? O termo é del, que também significa constranger. A palavra lá, quando você fala dele estar aprisionando por 1000 anos, né? No capítulo 1 aqui de Apocalipse, aprisionando, essa palavra é del no grego. E essa palavra, a palavra grega ela pode ter outros sentidos, né? Ou sinônimos, melhor dizer. Olha só, por favor, lá em Atos 20, 22. Abram, por favor. Atos 20, 22. Quem puder abrir. Atos 20, 22. Atos 20, 22. Olha o que diz aqui. Atos 20, 22. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer. É certo que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Essa palavra e agora, impelido na arque, ou na ara, seu nome, ara com certeza, está escrito constrangido pelo Espírito Santo. Quem tem a ara aí?
Está escrito constrangido. Então, constrangido ou impelido é o mesmo. E essa mesma palavra, constrangido e impelido, é del, que é usada para aprisionamento. Está entendendo como é que muda? A mesma palavra com uma conotação diferente? Olha só aqui o sentido dela de proibir e de ligar em Mateus 16, 19. Quem pode abrir Mateus 19? Mateus 16, 19. Vamos lá, gente. Se vocês não acompanharem, vão ficar perdidos. Hein? 16, 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar, del, no grego é del, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido ligado nos céus. Então, a palavra del também significa ligar, ou proibir, aprisionar, constranger. Ok? Isso é tranquilo, vocês podem pegar aí o celular e colocar assim, del no grego. Vai dar aí a tradução. Entendeu? Podemos dizer que Jesus amarrou o diabo quando triunfou sobre ele no deserto, recusando a ceder às suas tentações. Hã? Desde ali, ele amarra. Satanás vem, olha, se prostrado e me adorar, já ao final, a última tentação, te darei todos os reinos. Né? Está escrito, só o Senhor se curvarás e adorarás. Ele lá com uma fome, ele pegou, sabe quando ele pega na gente, na nossa maior carência, seja de amor, seja de comida, seja de sede, é aí que ele vai entrar, quando você estiver mais carente em alguma área, que ele entra. E ele diz assim, mande que essas pedras se transformem em pão. Ele usa a espada. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Satanás foi vencido, ele resistiu ao diabo e ele fugiu. Ele resistiu com a palavra e ele fugiu. Certo? Ali ele toma de volta a autoridade. Por isso que ele diz lá, toda autoridade me foi dada. Porque o Adão deu autoridade para Satanás quando caiu. Jesus retoma essa autoridade, né? Ali começa para que ele possa, para o evangelho poder ser pregado agora. Ok? Vamos continuar. O fato de Jesus expulsar os demônios, assim ele nos ensina, nesta passagem, foi uma evidência deste triunfo. Então, o diabo só é expulso ali, e Jesus começa expulsando, né? Vencendo com a palavra, vencendo ali com a espada do Espírito. Depois os discípulos também vão participar disso, por causa da vitória dele. Quando Satanás, lá, um demônio, ia em Saul, Davi fazia o quê? Tocava a harpa. Agora não, meu irmão, agora vai sair em nome de Jesus. Pela obra dele na cruz. Ele te venceu. Você vai sair em nome dele, no poder dele. E ele me deu essa autoridade como filho dele, e eu posso te repreender agora. Não amarrar. Amarrar, Jesus já amarrou. Amém? Está acompanhando aí, gente? Está dando para ir? Então vamos lá. Alguém poderia argumentar que nesse texto, o aprisionamento de Satanás está mais em conexão com a expulsão de demônios do que em conexão com a pregação do evangelho. Né? Parece estar mais conectado à expulsão de demônios do que a pregação do evangelho. Isso tem a ver muito mais com a expulsão de demônios do que a pregação do evangelho. Todavia, entretanto, porém, mas a expulsão de demônios é uma evidência da presença do reino de Deus. Olha Mateus 12, 28. Vamos lá, Mateus 12, 28. Expulsar demônio é uma expressão da implantação do reino, da presença de Deus, do reino de Deus. Mateus 12, 28. Cadê? Mateus 12, 28, não é isso? Estou no 13. Vamos lá. Se, porém, eu expulso os demônios, ou o demônio, né? Mas os demônios aqui,
pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, uma coisa está ligada à outra. Se eu expulso o demônio e não toco mais harpa como Davi para aliviar, o reino de Deus está sendo implantado em vocês. E o que é o reino de Deus? É o governo de Cristo no coração daquele que crê. O que é o reino de Deus? Ele está mandando e mandando na terra. Agora ele governa todas as nações. Gente, essa ideia de que os judeus vão reinar lá no antigo, lá no milênio, que o dispensacionalista tem, e o pré-milenista histórico também, essa é uma ideia que é uma furada, porque foi justamente por isso que eles não reconheceram Jesus como Senhor, porque eles esperavam um Messias político, que implantasse o reino de Davi e os judeus começassem a ser honrados como foram lá na época de Davi, de Salomão. Aí esse sonho frustrado vai ser realizado no milênio. Isso aí é uma perspectiva humana. Se Jesus falasse esse tipo de coisa, os discípulos naquela época eles teriam sido presos. Como é que é isso? Jesus vai reinar aí? Pelo contrário, a ideia foi sempre o reino de Cristo no coração. Isso é o reino de Deus. Eles faziam uma diferenciação no reino do céu, no reino de Deus, mas já caiu por terra também isso. Eles desistiram. Muitos já desistiram disso. Então, essa ideia meio que orgulhosa de ver Cristo reinando e os judeus mandando de novo lá no milênio é uma frustração do que acharam que ia acontecer com o Messias dele. Só que para eles o Messias ainda não veio, né? E é exatamente por isso que se perde, perdão, e é exatamente por isso que se pode agora pregar o evangelho a todas as nações. Quando os 70 retornaram de sua missão, disseram a Jesus: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas a resposta de Jesus foi: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10, 17, 18. Veja bem, Jesus, a partir do momento que Jesus venceu Satanás no deserto, ele agora manda os discípulos de 2 em 2 a pregar o evangelho. E ele via Satanás caindo do céu. Mas não tem nada literal ali, não, tá? É uma figura que também, isso é figurado. Satanás não está mergulhando do céu aqui. Não precisamos dizer que essas palavras não devem ser interpretadas literalmente, sugerindo que Satanás desceu do céu naquela hora. Elas devem ser entendidas no sentido de que, através das obras dos seus discípulos, Jesus via que o reino de Satanás acabara de sofrer um golpe demolidor. Na verdade, o que acabou de acontecer foi a restrição, um aprisionamento de Satanás e seu poder. Então, naquele momento, Satanás sofre um golpe no reino dele. Agora, ele não pode mais impedir as nações. Agora, o evangelho vai ser pregado. E os próprios demônios estão se submetendo. E os discípulos ficam maravilhados com aquilo. Olha, nunca ninguém expulsou um demônio assim. Agora eu falo, sai no nome de Jesus, e eles saem. Que coisa maravilhosa. Mas não fica alegre por isso, não. Fica alegre porque o nome de vocês está rolado nos céus. Isso é maravilhoso. Né? Nesse momento, eu estou dando as bases para lá, Apocalipse 21:3, aquele dragão que foi aprisionado. Esse dragão aprisionado é Satanás aqui no Novo Testamento, sendo vencido. Vencido, vamos dizer, parcialmente, porque na cruz do Calvário a coisa, né, ele é despojado totalmente. Mas Jesus já vence ele ali no deserto. Podemos observar que este aprisionamento de Satanás está diretamente associado com a atividade missionária dos discípulos de Jesus, porque eles saíram em missões, certo? Satanás lá vai usar pessoas. Eu quando fui para o Catar, eu e minha esposa, vocês não têm ideia de como o inimigo se levantou. Gente, a gente viu a coisa que a gente nunca imaginou ver. Guerra, contenda, briga, desavença, portas se fechando. Então, assim, quando você sai em missões, você tem que estar muito revestido, sabe? Orando, vigiando, porque
Eu não digo nem missões só transculturais, mas evangelização, o que for, não é de qualquer jeito, não. Ele vai pessoas, porque você está saqueando o inferno no nome de Jesus. Sabe? Você está indo no poder do Espírito Santo, é ele que faz a obra, mas qual é o inimigo que não se debate para que não roube as coisas dele? Está aprisionado. De alguma forma, ele tenta usar pessoas, às vezes você está pregando, aí vem outra pessoa que dá problemas, entendeu? É complicado. Então, a gente precisa sempre pregar o evangelho. Eu nunca vi, gente. O evangelho é tomado à força, não é verdade? Diz o texto. O reino de Deus é tomado à força. Se prega o evangelho, Edgar, que está aí, vê se foi fácil o Rodrigo pregar para ele. Né, Edgar? É guerra, meu irmão. O inimigo se levantava na cabeça dele, queria enforcar, e queria matar, não quero saber, e não sei se está errado. Foi tomado à força. Entendeu? Então, não é fácil. Não é fácil, é luta. Né? Mas a nós cabe crer no poder que Cristo nos outorgou, a autoridade foi dada, e se é dele, Deus vai fazer a obra. Às vezes a gente é chamado só para semear, outro para regar, e outro para colher. Importante é a gente ir, né? Edgar, sou um eterno devedor. Amém, todos nós. Outra passagem que descreve... Coitado do Rodrigo, é verdade. Essa parte é verdade. Mas Deus é fiel. Deus revestiu ele naquele momento. Outra passagem que descreve a restrição das atividades de Satanás em relação à abrangência missionária de Cristo é João 12, 31, 32. Abra João 12, 31, 32, por favor. Quem puder estiver em casa. João 12, 31, 32. João 12, 31, 32. Então Jesus explicou, não foi 30, tá? Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. Certo? Então, chegou a hora do príncipe desse mundo ser expulso. Certo? E agora o seu príncipe será expulso. É nesse sentido. Sentido de limitado. No sentido de impedido de enganar as nações. E para a gente, né, aqueles que Deus determinou que venham. Amém? Não há mais como ele enganar. Lê até 32? Li, né? Isso. Seu príncipe será expulso, e quando eu for levantado, atrairei todos a mim, como ele fala aqui no início. É interessante notar que o verbo grego traduzido por expulsar, eu coloquei, quem viu lá semana passada, eu coloquei a tradução do ekbalô. Quem viu aí? Ekbalô. Lá no estudo bíblico, eu botei a tradução do ekbalô. Eu boto tanta coisa que ninguém vê, né? Deixa eu ver aqui. Marcelo Medeiro está participando. Você viu, Marcelo, o ekbalô? A tradução do ekbalô? Eu botei lá, né? Vamos lá. Pastor, tive que dar uma saída aqui agora. Notar que o verbo grego traduzido por expulsar, ekbalô, é derivado da mesma raiz que o termo utilizado em Apocalipse 23. Sabe aquela palavra que diz, e lançou-lhe no abismo? Lançar, lançou no abismo de Apocalipse? Essa palavra é ekbalô, é balô. É a mesma palavra usada por expulsar aqui em João 30. João quanto? João... Hã? 12, 31, 32. Essa expulso é a mesma palavra lá de Apocalipse, né? Balô. Expulsar e lançar. Lançar fora, expulsar. É a mesma palavra utilizada. Lançou Satanás no abismo. Ekbalô. Está lá no grupo de estudo, tá, gente? Vocês procurarem lá, está lá a tradução e uma explicação da palavra ekbalô.
A ideia de equibalô, inclusive, é de ir e não voltar mais, mas não é isso que está sendo usado. Equibalô se usa quando você é lançado, expulso e não volta mais. Não tem direito a retorno. Mas, nesse sentido aqui, Satanás, ele não pode mais, ele foi lançado, ele foi expulso, ele não pode voltar mais nesse sentido, né? Agora as nações serão evangelizadas livremente, né? Sem as garras dele. É impossível que ele mantenha uma pessoa cega para sempre, que Deus tem um propósito na vida dela, né? Importante notar que a expulsão de Satanás está associada aqui com o fato de que não somente os judeus, mas também homens de todas as nações, de todas as nacionalidades, serão atraídos a Cristo quando ele estiver na cruz. Eu atrairei todos a mim. Esse todos aí não significa todas as nações, senão nós entraremos no universalismo. Mas todas as nações. Tá? Antigamente, só quem era salvo, gente? Os judeus. Agora, o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Então, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Nesse sentido de nações. Por isso que lá em João fala que Deus amou o mundo, porque o contexto era só os judeus achavam que só eles eram amados. Quando ele diz Deus amou o mundo, ele está usando todo pela parte, né? Todas as nações. Tem que ter cuidado na Bíblia com esse todos, tá? Tem muito todos ali que não é todos. É uma parte. É o todo para... Oi? Exatamente. A gente precisa entender esses todos aí. Dentro do contexto, tá? O aprisionamento de Satanás, descrito em Apocalipse 21:3, nos mostra que na era do Evangelho, a qual vivemos, ele não pode impedir das nações serem atraídas a Cristo. Atraída. Eu gosto muito dessa palavra. Com amor eterno, eu te atraí. E as pessoas não entendem, sabe? Mas Deus me faz robô. Não, Deus te atrai. Certo? Você já foi atraído pelo marido, pelo namorado, sei lá por quê. Você está lá agora com compromisso, saindo, dando satisfação, cozinhando, lavando o banheiro, o marido, né, que tal, cuidando das coisas da mulher, indo buscar e tal, porque você foi atraído. Você não está fazendo aquilo ali de maneira robótica, porque Deus nos atrai. Ele nos atrai como ele começa. Eu me lembro quando antes de me converter, ele botou um monte de gente no meu caminho. Onde eu ia, tinha um crente. E aí as coisas iam acontecendo, vinha a palavra que o cara pregou e tal. Chegou um momento que Cristo, né? Ele é assim, ele é bondoso, ele quer mudar minha vida, me dar uma nova história, sabe? E aí aquilo ele vai me atraindo, né? Assim que o conquistador atrai o seu amado, né? Poxa, você é tão lindo, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa interessante, poxa, daí vai atraindo com os jeitos, trejeitos, né? E vai assim, o Senhor nos atrai com laços de amor, isso é maravilhoso. Quem entende isso, entende a Bíblia toda. A influência dele, embora não eliminada, não pode impedir a disseminação do evangelho ao mundo. Ok? Terminamos. 3 versículos que a gente precisou estudar de maneira sistemática, de maneira cuidadosa, para entender, porque primeiro a gente entende qual é a visão do pré-milenismo quanto a isso. Depois a gente entende qual é a visão do amilenismo. Marcelo, eu quero você. Fala comigo. Qual a dúvida que ficou na sua cabeça agora? Por favor, fala com a gente. Depois vai um por um aí.